Buongiorno! Bom, hoje eu vim aqui com uma proposta diferente nesse vídeo, contar para vocês algumas coisas que estão passando aqui na minha mente, principalmente no meu coração. Bom, essa semana chegou um cliente e eu fui levá-lo em um dos comunes onde eu trabalho. E nesse comune, a oficial, ela tá se aposentando agora em junho. Então, ela me pediu para levar a pessoa que provavelmente irá substituí-la ali no trabalho dela, né? Ainda não é certeza, mas enfim, ela queria usar a prática ali que eu tava levando desse cliente, o Rafa, para mostrar para ele como que funciona o processo de reconhecimento da cidadania. E claro, para mim foi um super prazer que ela pegou a minha prática como exemplo para mostrar para ele. E aqui eu pensei em mil maneiras de fazer esse vídeo, de falar e de escolher as palavras para não parecer soberba, para não parecer que, enfim, que eu sou melhor do que os outros ou nada disso, assim. A intenção desse vídeo é justamente conseguir levantar uma bandeira, uma voz de pessoas que existem no mundo da cidadania italiana, de profissionais que são sim muito competentes e que de fato respeitam os sonhos das pessoas, respeitam as pessoas acima de tudo. Então é por isso que surgiu a ideia desse vídeo. Então foi assim, a gente chegou lá, ela chamou, né, a pessoa que vai substituí-la, que provavelmente vai substituí-la, e começou a mostrar para ela o processo. Então ela pegou a pastinha que eu entreguei para ela e ela falou assim, antes de tudo, o trabalho dela é impecável, falando do meu trabalho. Então imaginem, né, como eu já não fiquei. As outras meninas que também trabalham aqui, são outras duas agências, também são bravas, são competentes, mas o dela especialmente é impecável porque ela tem uma maneira de organizar e de trazer que realmente facilita a sua vida. Imaginem como não ficou, né, o meu sorriso, meu coração ali naquele momento. São anos de muito trabalho, de muitos estudos, de muita luta para conseguir obter esse reconhecimento que eu tive ali naquele momento tão especial. O olho encheu de lágrima, eu falei isso pra ela, né? Ela falou assim, não, é verdade, eu sempre te falei isso e agora, né, tô aqui mostrando pra uma outra pessoa. Então ela falar isso pra uma outra pessoa foi ainda mais especial. E, enfim, foi um momento único na minha carreira. Ela já tinha realmente falado para mim outras vezes que eu fazia um trabalho muito bom, porque eu tento fazer tudo muito organizado para que facilite a vida deles, né, dos oficiais com quem eu trabalho, para que, primeiro, seja o mais rápido possível, segundo, para tirar ali um pouco da carga de trabalho que ela vai ter, obviamente, e terceiro, para que saia mais rápido possível, né? Para que o cliente que chegue aqui não fique aqui esperando muitos meses para que o processo termine. Então, eu vi ali anos de muito esforço sendo reconhecidos, né? Nesse mar de vozes que a gente vê falando mal de assessorias, que só existem profissionais incompetentes nesse mundo, que não atendem direito o cliente, que, enfim, não faturam, são desonestos, fazem as coisas erradas, não têm empresa constituída. Eu sei que existem muitos desses profissionais aí no mercado, mas eu queria levantar a minha voz, colocar a minha voz no mundo para dizer que existem sim pessoas competentes, existem sim pessoas que trabalham de forma correta, que são honestas, que estão aqui fazendo de tudo para que os sonhos dessas pessoas que vêm, que muitas vezes largam tudo lá no Brasil, e eu sei o que isso significa porque eu fiz isso, eu fui uma delas, eu larguei tudo no Brasil, vendi tudo que eu tinha para vir reconhecer o meu processo de cidadania e tentar a minha vida aqui na Europa. Então eu sei muito bem o que isso significa e eu jamais trataria isso de uma forma irresponsável com relação a outra pessoa. Então, eu sei que a minha voz ainda é muito baixa, eu sei que o meu alcance é muito pequenininho, mas eu acho que é uma obrigação vir aqui fazer esse vídeo e contar para vocês
do meu trabalho, contar que existem sim pessoas muito responsáveis, e inclusive eu tenho parceiros e todos eles trabalham de forma muito correta. Eu tenho parceiros pesquisadores genealógicos, tradutores, advogados, todos eles trabalham de forma honesta, de forma correta, para que a gente consiga realizar o sonho do nosso cliente, que é obter o reconhecimento da cidadania. Então, existem muitos vídeos por aí falando mal desse mundo, e eu acho que eu tenho a obrigação de fazer diferente. Eu sei o valor do meu trabalho e o valor dessas pessoas que trabalham comigo, e eu acho que seria irresponsável da minha parte se eu não falasse nada, se eu ficar quieta, né? Porque eu sei o quanto eu posso ajudar a vida de tantas pessoas. Então, esse é o intuito aqui desse vídeo. Eu fiz aqui um esqueminha para não esquecer de falar nada para vocês, então eu tenho aqui a minha cola. Hoje, depois de 6 anos trabalhando, né, nesse mundo, eu cheguei na Itália em 2017, quando eu vim reconhecer o meu processo, eu fiz tudo. Eu tomei a decisão de fazer sozinha, mas eu sempre digo, eu não fiz o meu processo sozinha. Seria muito egoísmo da minha parte dizer que eu fiz sozinha. Eu fiz sem assessor, mas não fiz sozinha, porque, primeiro, eu estudei muita coisa que eu encontrava na internet, então eu estudei muito. E eu tinha a família dessa minha amiga em Roma que me ajudou. Então eu falava ali no meu italiano, que eu tinha estudado antes de vir, para a mãe da minha amiga, e ela ia comigo no Comune. Eu sei que é muito complicado a gente não ter o domínio da língua e ir em um órgão público. Eu sei também que existe essa imagem de que os órgãos públicos são ruins, são mal educados ou não te tratam bem. Isso também, claro que existem, assim como no Brasil. Porém, na grande maioria das vezes não é verdade, assim, eles querem, claro, ajudar, só que o fato da língua acaba sendo ali um bloqueio, né? Eles tentam te ajudar, mas se você não entende o que eles estão falando, eles acabam perdendo tempo, você acaba perdendo tempo, então é complicado, assim. É importante, de fato, ter alguém que entenda, que compreenda ali o que está sendo pedido, porque cada comune trabalha de um jeito. Por mais que exista uma circular, que é a Capa 28, que rege todo o reconhecimento da cidadania, a circular, ela é ali o básico, né, do que precisa, mas cada comune, cada um deles tem a sua forma, tem os seus módulos, tem a maneira certa de preencher aqueles módulos. Enfim, então não existe aí um padrão, cada um acaba sendo de um jeito, e a gente precisa respeitar e entender ali o que eles pedem, né? Então, eu queria deixar aqui muito claro que a Buscando Sonhos é uma empresa que se importa sim com os seus sonhos, se importa sim com os seus objetivos, e a gente trabalha aqui para que a sua experiência aqui na Itália seja mais leve, a mais especial possível, para que você não tenha nenhum tipo de problema. E assim, queria também frisar que profissionais ruins existem em qualquer área dessa vida. Profissionais que não estão nem aí para as pessoas, que só querem saber de números, existem em qualquer profissão que você possa imaginar. Com a assessoria não é diferente. Só que eu acho que acaba tendo um holofote muito grande para esses que não são bons, e aqueles que são bons acabam sendo uma minoria, e muitas vezes a gente acaba ficando quieta, né? Então, esse movimento que eu quero fazer, eu acho que a gente tem sim que colocar a voz no mundo e gritar e fazer as pessoas saberem que nós existimos, as empresas boas existem, e a gente tá aqui para realizar o seu sonho da melhor forma. Inclusive, eu fiz recentemente um teste para saber quais são os meus talentos, e o primeiro é daquele, chama Gallup, a empresa, e o meu primeiro talento que saiu ali na lista de mais de 30 talentos que eles dividem, né, foi a responsabilidade. Então eu vou ler para vocês o que diz esse talento. Diz exatamente assim: as pessoas que se destacam no tema de talentos e responsabilidade assumem um compromisso psicológico de cumprir o que prometem.
eles são comprometidos com valores estáveis, tais como a honestidade e a lealdade. Então, eu realmente me identifico muito com isso, assim, para mim, a minha palavra, ela vale mais do que qualquer outra coisa, é um dos meus valores, assim, mais altos que existem, é a forma como eu fui criada. Então eu lembro muito bem, a minha avó, por exemplo, às vezes ela ia na padaria comprar leite, eu tinha 5 anos, ela ficava devendo 5 centavos, ela ia lá, depois voltava para casa, pegava os 5 centavos e ia já no mesmo minuto levar os 5 centavos que ela estava devendo. Isso eu lembro muito bem, assim, então é uma coisa que eu aprendi dos meus avós, dos meus pais. A honestidade e a minha palavra valem mais do que qualquer coisa. Então, por isso que tudo o que eu falo, eu cumpro. Dentro, claro, ali do que é possível. Existem algumas situações, claro, que a gente acaba tendo que contornar de alguma forma, só que é sempre falado, é sempre escrito, é sempre negociado para que ninguém saia prejudicado de nenhuma forma, de nenhuma situação que tenha a ver comigo. Então, responsabilidade, empatia são valores que eu tenho muito altos, assim. Inclusive, a empatia foi o 5º talento que saiu desse teste. E isso é uma coisa que muitas vezes acaba inclusive me prejudicando, porque eu sempre coloco o outro na frente e as minhas necessidades acabam ficando para depois. Então isso inclusive é tema de terapia, porque eu preciso estar bem em primeiro lugar para poder cuidar do outro. Então é uma coisa que eu tenho trabalhado, porque para mim a necessidade do outro é sempre muito importante. Então eu dou um valor muito alto para isso. E acaba algumas vezes sendo demais, né? Então, nada que é demais é bom, a gente continua tentando encontrar o equilíbrio nessa vida. E eu tô contando isso pra vocês para que vocês entendam, assim, o nível de responsabilidade com que eu trato cada um que chega aqui para realizar esse sonho. E assim, uma coisa certa, um assessor que acompanha ali as pessoas para o reconhecimento da cidadania, ele não tem que saber só como funciona o processo. Isso é o básico, na verdade é a parte técnica que é básico, assim, a gente tem que saber. Claro que muitos têm muitas particularidades e acabam saindo ali do padrão e a gente vai estudar e vai verificar qual a melhor forma de resolver, mas é básico a gente saber como que faz um processo de reconhecimento da cidadania. Eu acho que um bom assessor, ele não sabe só isso, ele tem que saber um monte de outras coisas, ele tem que saber lidar com as dúvidas dos clientes e ele tem que responder todas elas, porque a gente tá aqui para isso, né? Senão a pessoa não teria por que procurar um assessor. É muito normal ter muitas dúvidas e a gente tem que responder todas elas da melhor forma possível. Eu acho que o atendimento é um dos pontos mais fortes de uma empresa, então a forma como que a gente atende o nosso cliente faz completamente toda a diferença. Depois a gente tem que lidar aí com todos os órgãos públicos, com os oficiais dos comunes, que na verdade eu acho a parte mais fácil, porque eu conheço eles muito bem, então é a parte que eu mais gosto, ir ali no comune, entregar o processo, ter aquela conversa com o oficial, explicar aquele caso. Enfim, a gente criou um relacionamento muito bom, assim, nos comunes onde eu trabalho, é muito gostoso. Mas, além dos comunes, a gente tem que lidar com a questura, que é a polícia, né? E ali, normalmente, não é fácil, depende de quem você vai encontrar ali atrás do balcão de atendimento. Pode ser uma pessoa tranquila, pode não ser, pode ser que ela esteja num bom dia, pode ser que ela não esteja. A agencia dele entrar, enfim, tem um monte de outros órgãos que a gente tem que lidar. Depois a gente tem que lidar com os proprietários, com os problemas das casas, às vezes a caldaia não funciona, a luz cai, a internet não vai, enfim, tem vazamento, a gente tem que lidar com tudo isso. Na verdade, a gente tem que manter ali um monte de pratinhos, todos girando perfeitamente para que tudo aconteça da melhor forma possível. Depois a gente tem que pagar os impostos.
conversar com o contador, entender a outra língua que ele fala, porque não é só entender italiano, é entender a língua do contador, das milhões de taxas que a gente tem que pagar por ter uma empresa constituída. Para vocês terem uma ideia de todo o dinheiro que entra, então se o valor da assessoria custa 5.000 euros, 40% desse valor é de taxa. Disso a gente tem que tirar os nossos custos e aí sim a gente tem o lucro. Então, assessorias que cobram valores muito baixos, eu realmente não entendo como elas conseguem levar a empresa adiante, faturando tudo certinho, estando dentro das leis, das regras, enfim. Porque a gente realmente paga muita taxa aqui. Que mais? Então, eu acho que empreender, né? Nesse caso a gente tá falando aqui de ser assessora aqui na Itália, é a gente ser um grande resolvedor de muitos problemas. Então, o preço que o cliente paga é justamente para não ter que lidar com nada disso e ter aí a paz de viver a experiência aqui na Itália de uma forma leve, tranquila, sabendo que existe uma pessoa ali que vai dar o suporte necessário caso aconteça algo que esteja claro na competência desse assessor. Então, se der algum problema na casa, se der, sei lá, o oficial acha que precisa de algum documento, ou, enfim, coisas no sentido do processo, né? A gente tem que estar disponível para atender e resolver esse problema. Estamos aqui para isso. Então, eu acho muito complicado dizer que nesse mundo só existem pessoas incompetentes que fazem coisas erradas. Outra coisa que eu acho é errar é humano. A gente tá suscetível a erros. A gente é humano, a gente não sabe uma manhã se a gente vai errar ou não. Eu não posso nunca dizer eu nunca erro, porque não é verdade. A gente, uma manhã depois pode acontecer, né? A gente não tá imune a isso. Então, dizer que alguém que errou é um profissional incompetente é muito injusto, porque não é verdade, né? Em qualquer coisa nessa vida a gente pode errar, inclusive não só no trabalho em si, mas na vida, né? Então, a forma como a gente lida com esse erro é que vai nos diferenciar das outras pessoas. Eu acho que tudo gira em torno de como a gente age a determinadas situações. Às vezes nem é tanto o que acontece em si, mas como a gente vai reagir àquele problema. Então, é a forma como a gente vai lidar com isso que vai fazer toda a diferença, né? Aconteceu algo errado, não posso falar, é problema seu, resolve. Não, claro que não. Se a pessoa me contratou, eu tô aqui para resolver esse problema, né? Enfim, que pode ter sido um erro meu, que pode ter sido um erro do comune, pode ter sido um erro do próprio cliente, a gente nunca sabe. Todo mundo pode errar. Já tive casos, por exemplo, que a gente fez a análise e a análise passa por mim 2, 3 vezes. O cliente veio, trouxe, traduziu, tal, apostilou. Chegou aqui, tinha uma letrinha fora do lugar, que era uma coisa que, assim, o nome do avô do cliente, ao invés de, sei lá, não lembro agora como vai ser, mas ao invés de Vincenzo, ao invés de Vincenzo com N, tava Vincenzo, faltava o Nzinho ali. E daí eu perguntei pro cliente, você consegue ver o erro nessa certidão? Aí ele não conseguia ver e ele falou assim, nossa, eu acho que eu chamei o meu avô assim a vida inteira, por isso que eu não consegui ver. E aí fomos falar com o cartório, daí, claro, eu fui corrigir esse erro, conversei com o cartório, a moça do cartório falou assim, nossa, realmente foi um erro meu de digitação, eu não vou cobrar nada, eu vou emitir outra certidão. Enfim, essas coisas podem acontecer. Isso quer dizer que eu sou uma profissional incompetente? Eu acho que não, né? É só que pode acontecer, são erros, assim, somos humanos, a gente tá ali, enfim, ela estava ali digitando tal, não viu porque era um nome comum, daquele jeito que ela escreveu, era um nome comum para mim também, do jeito que eu li, e pro próprio neto era comum. Então, assim, são coisas que podem acontecer. Eu acho que a gente julgar alguém por um erro é muito injusto. Então, assim,
não atire a primeira pedra se você também é humano, se você sabe que você também pode errar, sabe? Eu acho que a gente tem sempre que analisar as atitudes dessa pessoa para de fato entender se ela é uma boa profissional ou não, porque errar, todo mundo erra em qualquer profissão que existe nessa vida. Bom, então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, dentro aqui do meu pequeno alcance, com toda a humildade desse mundo. Eu levanto aqui a minha bandeira dizendo que eu sei do meu valor, eu sei o quanto eu, Gisele, batalhei, me esforcei para construir a Buscando Sonhos, para fundar, para de fato fundar a Buscando Sonhos, pensando que nesse mercado precisam de profissionais responsáveis, competentes e que realmente respeitam e se preocupam com os sonhos dos clientes. Então, se hoje a Buscando Sonhos existe, é com essa motivação, essa é a nossa missão, e ajudar o máximo de cidadãos ítalo-brasileiros que estão em busca desse direito, porque é um direito, né? Inclusive, no final ali da nossa visita no Comune, a oficial falou: é um prazer trabalhar com você e é um prazer fazer esse trabalho. Ela falou que é a parte do trabalho que ela mais gosta de fazer. Olhem isso. Ela disse assim que todos os requerentes que chegam ali são sempre pessoas muito educadas, são pessoas muito gentis, muito humildes. E ela entende que as filas dos consulados, a demora das filas dos consulados é realmente como ter um direito negado. Então, ela sabe o sacrifício que é para as pessoas virem para cá, permanecerem aqui o período do processo. Eu começo a me emocionar só de falar. Ela sabe o quanto é difícil ficar longe da família para ter esse direito reconhecido. Então, ela disse que chega em casa e se sente feliz de poder fazer esse trabalho, de poder proporcionar esse direito para as pessoas, né? Porque é um direito e a gente esquece disso, é um direito desde que a gente nasce. E às vezes a gente acha, vou para lá, mas os italianos não querem. É um direito, gente. Os italianos foram daqui para o Brasil e sempre existiu essa lei dando a possibilidade de filhos e netos retornarem à pátria quando quisessem. Então, somos italianos do nosso nascimento e a gente só precisa reconhecer isso. Claro que o só tem aí toda uma jornada, né? Mas é um nosso direito e se a gente quer, a gente realmente tem que ir atrás, porque não importa o que dizem ou não importa, é o nosso direito e a gente tem que sim ir atrás e reconhecer. E existem pessoas maravilhosas que entendem isso, como essa oficial. É muito raro ouvir, né, esse reconhecimento de um oficial, assim. Então, eu saí dali com o coração transbordando de alegria e isso me deu a motivação de vir aqui gravar esse vídeo, contar para vocês tudo isso que aconteceu, porque realmente foi muito especial. E eu vejo que, assim, eu como agência ali no Comune sou uma facilitadora de fato. Eles preferem que as pessoas cheguem ali com agências, porque a gente leva tudo bonitinho, leva prontinho, tudo organizado. Eles só têm ali o trabalho de, claro, mandar a comunicação, fazer ali os processos internos deles, mas para eles é muito mais fácil, porque não tem que ficar indo e vindo, ela não tem que me pedir uma coisa, depois eu levo, falta, aí a gente vai, aí não entende porque tem o problema da língua. Não, enfim, é tudo um processo que flui, sabe? Que anda. Então, para eles é muito melhor, porque eles sabem que antes ou depois as pessoas vão chegar para fazer, é um direito. E não é só a gente que tem, né? Na verdade, existem muitos argentinos também. Ela disse que recentemente fez um processo de uma pessoa do Uruguai. Então, enfim, é o nosso direito. E eu espero que esse vídeo traga um pouco aí de esperança em quem tá nesse meio, quem tá buscando esse direito. Se você vai fazer sozinho, se você vai fazer com uma assessoria, entenda que
nesse mundo existem pessoas boas e pessoas ruins em absolutamente todos os âmbitos e aspectos que a gente pode imaginar. Então, eu queria trazer um pouco de esperança para dizer que estou aqui, existem pessoas boas e que estão aqui para ajudar você nesse processo, nessa jornada, nesse sonho, para esclarecer as dúvidas. Eu estudo o tempo todo sobre isso, eu tô praticamente todas as semanas no Comune, conversando com os oficiais, então eu tô sempre atualizada do que tá acontecendo. Então, assim, não percam as esperanças, não desistam desse sonho. Eu não vou deixar você desistir desse sonho, porque eu sei que ele é possível, não importa quanto tempo vai demorar, mas ele é possível. E para te dizer que nesse mundo ainda existem pessoas que respeitam sim o próximo, que se preocupam com o próximo e que, além de serem empresas, são pessoas que trabalham de forma humana. Então, é isso. Espero que tenha aí levado uma mensagem positiva. Como eu disse no início do vídeo, eu procurei as melhores palavras para conseguir expressar tudo isso que eu tô sentindo. Eu me sinto muitas vezes assim injustiçada pelas vozes que existem nesse mundo da cidadania, mas eu não posso deixar que isso abafe a minha voz, porque eu tenho sim muita coisa boa para levar para esse mundo, eu tenho mensagens maravilhosas para levar de positivismo, de que dá sim para reconhecer esse processo, de que existem sim pessoas boas, existem sim profissionais competentes. Então, espero aí que tenha sido uma mensagem positiva e de muita esperança. E se você assistiu, se você chegou até aqui, me deixa um comentário, me diz o que você acha. E uma última coisa, não deixem se influenciar por pessoas negativas, pessoas que apontam erros de outras pessoas e não falam de si mesmas, elas simplesmente estão querendo vender uma solução para sua vida, mas eu nunca vou vir aqui falar mal de outros profissionais, muito pelo contrário, eu sei do meu, eu vou oferecer o que eu tenho, eu não vou ficar apontando erros dos outros para te vender nada. Então, desconfiem, isso para mim também é uma forma de desonestidade, então fiquem atentos a esse tipo de mensagem, não se deixem influenciar com mensagens que não são positivas, né? Senão aqui vira política, né? Um falando que o outro não presta por causa disso, vota em mim. Isso não faz sentido, né? Um bom político não fala mal do outro, ele apresenta propostas e resoluções de problemas, né? Então, é isso. Me deixem aqui os comentários e vou tentar vir aqui mais vezes, fazer mais vídeos sobre a assessoria, sobre os processos, sobre a vida aqui na Itália. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!